Você quer colocar uma solução de inteligência artificial no ar, quer ganhar dinheiro com isso, mas não sabe exatamente como fazer. Nesse vídeo eu vou te mostrar passo a passo, desde a ideia até colocar a sua solução em produção. Se você ficar até o final do vídeo, você vai ter uma compreensão geral do que é construir a solução, colocá-la no ar de modo profissional, com todos os cuidados que uma solução profissional precisa ter. Então, bora pro vídeo. O que a gente vai fazer é o seguinte: a gente vai começar aqui pela ideia, tá? E o que a gente quer fazer aqui? A gente quer um clone do ChatGPT que possa usar qualquer ferramenta e modelo. E ela precisa ser self-hosted. O que eu tenho aqui é exatamente algo assim. Então, vamos lá, teste. Vou botar aqui só para vocês verem o funcionamento em tempo real. Muito bem. E ele me respondeu aqui, teste recebido, parará, beleza. Tá? Além do chat normal, a gente tem threads, o que seria aquelas conversas que a gente tem ali do lado. Então, a gente pode navegar entre as diferentes threads e ver as conversas antigas. E a gente também pode vir aqui e criar uma nova conversa. Oi, como vai? Né? O nosso agente aqui, ele precisa emular o nosso querido ele precisa emular o ChatGPT, correto? E se você reparar aqui, hoje, se você já tem um olhar mais atento, você nota que as soluções de IA, principalmente essas plataformas como o ChatGPT, evoluíram ao longo do tempo. Além do modelo que você usa agora, ele dá uma série de outras opções. Busca na web, usar o Reasoning, que ele muda o modelo, imagem, tem o Deep Research, etc. E, no fundo, se você está esperto e já entendeu o que está acontecendo, ele tem um modelo, ele tem ferramentas e memória. E a gente pode extrapolar e dizer que isso é um agente React. Tá? O que é um agente React, Ronald? Eu tenho um vídeo aqui só falando sobre esse tema, né, do que é um agente, como ele se funciona, como ele se comporta, mas em resumo seria o seguinte: nós temos um modelo, uma LLM, a pergunta chega para ele, ele decide o que fazer, tem um ambiente, o ambiente é o nosso sistema, e ele decide se chama uma ferramenta ou se dá uma resposta direta. E a gente tem mais ou menos isso aqui: ferramentas, memória e recuperar informação. Então, para surpresa de 0 pessoas, e se você não está caindo na narrativa popular de que os modelos estão melhorando muito e parará, porque não é verdade, o modelo tem melhorado, obviamente. Eles têm tido ganhos incrementais, mas o grande valor agora, nessa nova era da inteligência artificial, nesse exato momento, os grandes ganhos estão vindo das ferramentas. Então, o que a gente tem é um modelo acoplado a diferentes ferramentas, trazendo grandes ganhos. E a OpenAI não é nada mais, nada menos hoje do que uma plataforma com um sistema de agentes. E eles vão fazer isso cada vez mais e mais e mais, e todas as outras estão fazendo igual. É só reparar. A boa notícia é que a gente pode construir sistemas assim, já que os modelos estão sendo comoditizados. O que seria isso? Eles estão ficando cada vez mais baratos. As margens das empresas, seja OpenAI, seja o Gemini, o Google, seja o Grok, ou quem mais quer que forneça esse tipo de modelo, são reduzidas. Então, a gente pode trocar à vontade o que seja melhor para a gente, e a concorrência é vasta. E a gente pode construir as nossas soluções em cima deles. E isso, que parecia desvantagem antigamente, na verdade é a grande vantagem que a gente tem hoje. Então, é por isso que a gente está construindo com IA. Porque a gente não consegue treinar modelos, né, igual eles treinam, porque nós não temos milhões de dólares, mas a gente pode construir a solução em cima. Beleza. Então, a gente já entendeu qual é a ideia, a gente já entendeu o porquê do modelo, e o nosso agente aqui, ele tem acesso à internet. Deixa eu te mostrar aqui rapidinho, sei lá. Eu perguntei quais filmes estão em exibição em Niterói, e ele foi na internet e buscou. Isso aqui a gente vai ver tudo por dentro, e é por isso que ele tem essas informações. Obviamente, o modelo não foi treinado com dados reais, né? Com dados de hoje, e é por isso que ele traz aqui as perguntas mais atualizadas, exatamente porque ele tem acesso à internet. Vamos primeiro aqui ver o código, e a gente vai ver esse agente aqui por dentro. Eu vou explicar um pouquinho para vocês, e depois eu vou voltar lá para aquele nosso roadmap lá, ok? Então, eu já falei aqui de agente React, né, com LangGraph algumas vezes, mas recapitulando, a gente chama esse pacote aqui,
que já é um pré-build do agente React, e tudo que a gente precisa passar nele é modelo, ferramentas, system message e checkpointer. O checkpointer é opcional, e como a nossa solução precisa ser self-hosted, eu criei um checkpointer para ser self-hosted, o que significa que a gente é que gerencia todo o dado da conversa, e eu vou explicar o porquê disso, né? E isso é muito legal e dá várias possibilidades. Eu vou mergulhar um pouquinho nisso no futuro próximo. Muito bem, então a gente está no código e a gente tem esses carinhas aqui. Então a gente vai criar o nosso agente, bem simples, né? E agora vamos testar ele aqui na nossa máquina, como se a gente estivesse desenvolvendo. E aí você vai ver o que aconteceu. Como isso aqui a gente está no ambiente de desenvolvimento, eu crio diferentes mensagens aqui para a gente ter ideia do que está acontecendo. E aqui a gente só vai fazer teste em desenvolvimento. E a gente vai ver o que acontece aqui com o nosso agente. E aqui eu tenho a memória, eu estou usando Postgre para gerenciar essa memória aqui, e provavelmente ele vai demorar um pouquinho, porque é a primeira vez que eu abri essa conexão aqui com o banco de dados. E aí, ele já nos respondeu, e tudo certo. Então, você viu aqui que eu estou usando o Gemini Flash, mas eu poderia estar usando qualquer outro modelo. E, se você já tem um pouco mais de entendimento de Python, você sabe que aqui é uma função e eu estou passando um checkpointer. Do mesmo modo que eu estou passando um checkpointer, eu poderia passar um modelo, eu poderia passar uma lista de ferramentas, eu poderia passar o que eu quisesse aqui. Então, esse meu agente aqui, na verdade, seria um grande wrapper. E a gente poderia criar aqui infinitos agentes de diferentes maneiras, com diferentes ferramentas, apenas com uma chamada. E é assim que uma solução profissional vai se parecer, tá? Ela é o máximo flexível para poder suportar diferentes soluções. E tem uma coisa aqui que eu quero mostrar para vocês que é super importante. Ronald, o que é isso aí? Uma solução profissional, a gente precisa entender exatamente o que se passa com ela, obviamente. A gente precisa tanto para estudar o comportamento dela, né? A gente começa a receber muito usuário, a gente não sabe exatamente como ela se comporta, então a gente precisa ter um método de avaliar. E segundo, que a gente precisa ter um método para agir proativamente. Vamos imaginar que a sua solução comece a ficar lenta demais. Ao invés de esperar o usuário te contactar para falar que está lento, você tem que ter um método para saber que ela está lenta e ele te alertar. E é exatamente isso aqui que a gente está fazendo aqui. Eu estou usando o Langsmith, deixa eu mostrar para vocês aqui. O Langsmith está aqui. E a gente está usando esse carinha aqui, tá? Deixa eu voltar para cá. Calma aí. Muito bem. Deixa eu clicar aqui. E vocês vão ver que a gente consegue ver tudo o que acontece na nossa aplicação. Então, está aqui, teste de desenvolvimento, e você viu que a latência foi alta. Por quê? Foi a primeira vez que eu abri a conexão no banco de dados. Mas você vê todas as outras conversas, no geral, a gente tem uma latência menor. E é interessante aqui, por exemplo, toda vez que eu pergunto algo que ele precisa ir na internet, por exemplo, a gente vê que ele vai na internet, busca informação, busca informação, perguntei quando é o próximo jogo do Fluminense aqui, por exemplo. Ele foi na internet, ele identificou que tem que buscar, já que ele não tinha essa informação, ele me deu a resposta. E a gente consegue ver exatamente o que acontece passo a passo durante a resposta. Então, você vê aqui que o grande gargalo é a busca na web para a nossa solução e não necessariamente a chamada de modelo. Quando a gente chama o modelo aqui, a solução é bem rápida. Está bem legal. Isso tudo aqui está online, tá? Tanto online quanto offline. Por exemplo, agora no teste, ele pega o meu log e a minha solução online que eu vou mostrar ao longo do vídeo, igual a gente estava ali, como eu mostrei no início, ele também pega o log. E isso aqui é fundamental para soluções profissionais. Não dá para viver sem isso. E com esse tipo de coisa aqui, a gente consegue criar alerta, por exemplo. Então, vamos imaginar que a gente queira criar um alerta para quando a latência estiver maior que X, a gente receber um e-mail, né? Seria legal, né? A gente olhar e ver se aconteceu algo. E a gente também pode criar gloriosos dashboards. O que seria um dashboard seria, você tem um método de ter alguma coisa para visualizar, ao invés de ficar olhando o log. É um método de agregar. É muito legal isso aqui. Deixa eu te mostrar, só estender isso aqui, uma coisa que eu achei interessante. Eu fui testar o O4, o ChatGPT, né? O OpenAI, e eu descobri que, na verdade, ele tem duas características muito interessantes aqui. O número de tokens, geralmente, que ele responde é sempre inferior, no geral, é sempre inferior aos outros modelos, e o tempo dele para o primeiro token é sempre muito lento. Ele é sempre mais lento que os outros. Então, esse teste aqui é basicamente o seguinte: eu pego uma pergunta, por exemplo, olá, como vai? E mando para 3 modelos diferentes. Eu estou usando aqui o R1, que é o DeepSeek, eu uso o O4 da OpenAI e eu uso o Gemini 2.5
do Google. E esses são os resultados. Então, é curioso notar que ele sempre tem o time to first token, né? O tempo de resposta para o primeiro token chegar até mim mais lento, isso eu achei curioso. E, aparentemente, o Google continua ganhando aqui em termos de usabilidade em relação a todos os outros modelos que eu já testei. E, um parênteses, se você quiser ver esse tipo de teste quando lançar um novo modelo, me avisa, porque eu já vi um monte de vídeo de teste aqui na internet e, geralmente, é mais do mesmo, né? Sendo quase um garoto propaganda da OpenAI ou do Google, né? Mas, na verdade, os testes são muito rasos. Então, eu posso fazer esses testes aqui, testes mais profissionais, né? E posso fazer vídeo aqui, então, se tiver interesse, me avisa. Muito bem, já conheceram o LangSmith por dentro e é assim que a gente monitora a nossa aplicação, a nossa inteligência. Isso aqui é fundamental para uma aplicação real. Beleza, voltando para cá, então a gente já viu isso aqui. Beleza, qual é o canal? Como que o nosso cliente vai entrar em contato com a nossa aplicação, né? Porque isso aqui não seria legal, né? Deixa eu voltar para lá. O nosso cliente entrar em contato com a nossa aplicação através de linha de comando não é uma boa. Afinal, ele provavelmente vai achar isso aqui horrível. Então, a gente precisa de algum método para encapsular essa solução aqui que está funcionando e botar na mão do cliente de maneira mais convidativa possível. E aí que entra a galera de front-end, tá? Então, isso é um componente importante para qualquer aplicação, e com a aplicação de IA não é diferente, tá? Poderiam existir outros canais, como o WhatsApp, um aplicativo, um sistema proprietário. Aqui na empresa, por exemplo, o que a gente mais faz é criar uma IA para colocar dentro de um sistema que já existe. Então, o cara tem lá uma loja, por exemplo, e ele quer botar uma IA lá, seja lá do que for que ele queira. Atendimento é um caso clássico, né? Mas tem vários outros casos de uso aqui que eu posso explorar depois. E aí, o que a gente faz? A gente cria a solução e cria um método de integrar a nossa solução na solução dele. A gente não depende exatamente de uma interface, por exemplo, né? Ele fornece a interface e a gente só fornece o serviço. Mas aqui no nosso caso é web, então a gente precisa de um front-end. E como que isso... O que acontece? Como que a gente faz isso? Tá? No geral, toda a solução vai ter basicamente essa estrutura aqui. Pode ter um pouquinho diferente, um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, mas é basicamente isso que vai acontecer quando a gente tem esse tipo de problema para resolver. A gente tem um front-end, né, como o cliente usa, vê o serviço. A gente vai ter a nossa inteligência, que é o que eu mostrei aqui agora exatamente para vocês, e a gente vai ter o homem do meio, que seria a infraestrutura. No nosso caso aqui, a gente vai pegar essa nossa inteligência e vai encapsular ela numa API. E é através dessa API que o front-end entra em contato com a inteligência. Então, a gente quebra em pequenos pedacinhos, e é por isso que você vai ver em empresas, no geral, você tem um time de front-end, você tem um time de back-end, você tem um time de infraestrutura. É exatamente isso que acontece, tá? Então, se você está construindo uma solução profissional, você não precisa ter necessariamente times. E eu vou abordar isso aqui. Existem diversos métodos, diversos jeitos que você pode resolver isso. Não precisa ser do jeito tradicional, mas é uma boa prática você separar a etapa de desenvolvimento em diferentes categorias. Tem vários motivos para isso. E vamos lá. O que eu faço aqui, né, geralmente na empresa? Eu pesquisei diferentes métodos para construir isso, tá? Eu não peguei o primeiro que apareceu. Como eu já expliquei, eu comecei a construir agente com N8N. Aí eu cheguei num teto, vi que não dava para fazer quase nada real, do mundo real. Só agentes de WhatsApp e tal, mas assim, muito, muito rudimentar. Se você já construiu, você sabe que é verdade. Tem muitas limitações, tá? Então, eu precisaria, como eu tenho uma empresa, vivo disso, eu precisaria criar coisas melhores. Então, eu fui atrás para descobrir e acabei parando no LangGraph, porque eu achei várias comodidades lá. E hoje eu tenho exatamente um framework basicamente construído em cima do LangGraph. Então, eu não preciso usar o framework dos outros, já que eu crio o meu próprio framework, obviamente. E é assim que empresas funcionam, tá? Se você for em qualquer empresa aí, você vai ver que times de engenharia de software, no geral, constroem um framework em cima das ferramentas que existem para atender o problema daquela companhia. É exatamente assim que funcionam as coisas. Então, por que eu usei LangGraph aqui? E por que esse checkpointer é importante? O checkpointer, nesse caso aqui, nos dá a condição de criar este carinha aqui, que são os históricos de mensagem. Ele já tem algo implementado para a gente, então tudo que a gente faz é basicamente só chamar, tá? Então, a gente não precisa reinventar a roda. O que eu precisei fazer foi criar um checkpointer.
personalizado, já que a gente está fazendo self-hosted. Se você hospedar na LangGraph Cloud, ele gerencia o checkpointer para você, então você nem de banco de dados vai precisar para fazer isso, mas como eu estou criando local e eu quero fazer na minha própria infraestrutura, eu criei o checkpointer. E o checkpointer, além do histórico de mensagens, nos permite essas duas outras belezinhas aqui. Esse cara aqui tem muito dinheiro para ser feito aqui, tá, cara? Eu vou falar mais disso no futuro. Que seria o humano no loop. Que seria o seguinte, eu crio um assistente para um cliente, só que ele não quer delegar 100% do trabalho para um agente. Ele quer que o agente faça o trabalho, mas antes de finalizar ou antes de dar ok, ele quer pedir a permissão do cliente para que aquilo vá à frente. Então, por exemplo, você tem um assistente no mundo real, né? Você tem uma secretária, você tem qualquer coisa do tipo, e é exatamente isso que acontece. Ele resolve o problema ali até um certo ponto, depois ele te retorna. E o checkpointer nos habilita isso aqui, tá? Então, ele pode fazer o que tiver que fazer, processa o que tiver que processar, automatiza o que tiver que automatizar, manda mensagem para o seu cliente, pedindo revisão, autorização, etc. E aí, o checkpointer gerencia tudo isso para a gente. E a outra coisa interessante é o time travel. Se você usa o Cursor, o Windsurf, qualquer uma dessas ferramentas de edição de código, você já viu que você pede uma alteração e se você não gostar, você pode voltar lá e falar assim, não, vamos voltar para esse ponto aqui. É exatamente a técnica chamada time travel e o checkpointer também habilita isso, então é uma feature muito interessante. Aí eu posso fazer um vídeo só sobre o checkpointer. Beleza, então a nossa aplicação usa esse checkpointer, porque a gente quer fazer self-hosted, e o deploy, como vai acontecer, a gente pega a nossa solução, aquela que você viu, e a gente vai encapsular ela no Docker. Por que pessoas fazem isso no mundo real? Tá? Por que empresas fazem isso? O motivo é simples. O seu desenvolvedor, a sua equipe, o seu time pode trabalhar na máquina deles tranquilamente. Eles podem dividir código, cada um com um tipo de máquina. Eu uso o Mac aqui, mas você poderia usar o Windows, o outro poderia usar Linux, tanto faz. E no fim do dia, você vai pegar isso que está rodando na máquina deles com o Docker, vai subir para um servidor. No nosso caso aqui, a gente está usando um VPS de $6. Isso tudo está rodando lá, tá? E eu vou mostrar aqui o VPS por dentro, você vai poder ver. E vai rodar plenamente lá. Então, se você, não gosto mais dessa, eu estou usando a AWS, sei lá, não quero tirar da AWS, quero botar no Google Cloud. Você pega o teu código e bota lá, sem muito problema, já que você está com um container. Obviamente, você tem a questão dos dados, né? Se você tiver um banco de dados guardando dado em um provedor, você vai ter que fazer uma migração, mas a dor de cabeça é muito menor do que seria se você não tivesse o Docker. Então, Docker é seu amigo, e exige que as suas soluções sejam construídas de modo que você possa colocar em um container para fazer deploy. Isso te dá muita vantagem, tanto de deploy quanto de escalabilidade. Você pode botar num Kubernetes, que eu não falei aqui ainda, mas, enfim, se você um dia tiver com uma aplicação muito grande, você vai gostar de conhecer o Kubernetes. Muito bem. E é assim que a gente faz. Então, a gente encapsula e esses caras aqui começam a conversar. Como isso acontece? Deixa eu ver se eu acho aqui, tá? Você tem esse cara aqui. Esse cara aqui tá local, tá? Mas é a mesma coisa que eu tenho local, eu tenho no ar. E a gente vai criar um contrato, tá? Eu vou explicar esse carinha aqui agora, que é a famosa API. Então, a gente vai ter uma API do nosso agente na web e o front-end vai vir aqui nessa API e vai pegar o que ele precisa e dar as respostas. Você se perdeu ainda aí? Não, né? Então, o que a gente faz? Vamos lá. Nossa inteligência, a gente já viu o código. API, a gente não viu o código ainda. E o front-end, você já viu em funcionamento. Então, agora, eu vou mostrar para vocês o código aqui rapidamente da API. Se você notar aqui, o meu projeto está dividido entre desenvolvimento e serviço, e que é exatamente o serviço é a nossa API. Eu tenho diferentes endpoints aqui. Endpoint seria o endereço da sua API, onde o front-end vai na API pegar as informações, mas o mais importante aqui é o chat, que é exatamente o nosso agente. E o que a gente está fazendo aqui a gente cria um thread ID, que seria o identificador único da conversa, e a gente cria, a gente instancia a memória, né, que é o nosso checkpointer, e, finalmente, a gente passa esse checkpointer aqui. E é basicamente isso. E a gente passa o config, né? A nossa thread ID. E o que ele vai fazer é ir lá no nosso React Agent, como você viu anteriormente. Ele está esperando aqui um checkpointer e vai instanciar esse cara aqui. Por que eu faço assim? Pelo seguinte, se eu quiser aqui, ao invés de passar só a memória, eu quisesse implementar uma função que passasse um modelo toda vez que ele chama, eu teria
um agente que seria capaz de trabalhar com qualquer memória, com qualquer modelo e com qualquer prompt. Era só alterar esse cara aqui, tá? Para receber o modelo, receber prompt. Então, a gente tem, de fato, algo totalmente versátil, que seria basicamente um template para criar qualquer tipo de agente que a gente quisesse. E seria muito simples. Beleza. Então, esse é o nosso servidor, esse é o nosso serviço que está rodando aqui e a gente expõe. Vamos aqui. Esse carinha aqui são, se a gente vier aqui no chat, é exatamente o que ele está falando. Ele espera certas coisas e ele vai devolver certas coisas e é só isso, tá? Beleza. Muito prático, muito simples de fazer. Eu vou mostrar o uso dele aqui agora e a gente pode usar ele aqui. Vou usar ele aqui na web, tá? Esse aqui é o endereço do meu servidor e a gente vai usar exatamente esse tipo de endpoint aqui ao vivo. Eu espero que funcione, já que é ao vivo. E muito bem, ele foi lá, mandou a mensagem para a minha API e ele recebeu a resposta. Sei lá o que, e tanto faz. Beleza. Vocês já conheceram... vamos voltar para cá. Já conheceram a API, já conheceram a IA, a nossa inteligência. Então, esse aqui é o nosso serviço. E a gente vai para quem? Mas antes do quem, deixa eu mostrar uma coisa aqui que eu esqueci de falar, cara. E é muito, muito importante em soluções profissionais, que são os logs. Aqui eu estou usando Prometheus e Grafana. Olha, o que é isso? Tá? Vocês já viram anteriormente a solução com... Deixa eu botar aqui para a gente ver mais de perto. 30 minutos está ruim. Vamos lá, 6 horas. Beleza, 6 horas está legal. Vocês já viram a solução gravando logs da LLM. Mas como a gente tem um serviço, a gente tem um servidor, correto? Nós gostaríamos de ver a performance desse servidor também. Então, a gente vai ter uma visão do servidor, da infraestrutura do nosso VPS, e a gente vai ter uma visão da LLM, do modelo, do nosso agente. Então, o Grafana e o Prometheus se ocupam desse tipo de coisa aqui. Se você já foi em alguma equipe de TI por aí, já entrou em alguma sala, você vai ver que eles têm um monte de televisões lá, correto? Com um monte de número. É exatamente isso que todo mundo fica olhando para ver se não tem algo muito esquisito. E se tiver algo esquisito, o que acontece é que aqui dentro do Grafana, a gente consegue criar um alerta. Então, o responsável pela solução recebe uma mensagem no Slack dele, no e-mail dele, e a vida dele começa a ficar perturbada a partir desse momento. Então, é basicamente isso, tá? Então, é por isso que a gente separa os serviços. Muito bem. Quem faz isso, Ronald? É uma questão importante, tá? Eu gosto de dividir em 3 categorias aqui, tá? O Rambo, o exército de um homem só, é quando você começa um negócio, e é o que eu fiz, tá? Que é basicamente o seguinte, eu estava fazendo tudo isso aqui sozinho. Aí você fala assim, Ronald, mas você precisa disso para fazer um negócio e tal. Assim, no meu caso, sim. Eu tinha um propósito claro de começar um negócio em um certo nicho e eu sabia que era necessário fazer todas essas coisas. Mas eu, particularmente, não manjo de front-end, né? Então, para mim, sempre foi muito ruim, apesar de manjar disso aqui. O ruim de ser o exército de um homem só você vive exatamente igual o cara aqui. Você vive assim, cansado, sangrando, mas você anda muito rápido. Você faz coisas que um time não conseguiria fazer, na velocidade que um time conseguiria fazer, mas é algo a longo prazo insalubre, tá? E para você ter todos esses conhecimentos, pode demorar um pouco. Eu passei a minha vida inteira fazendo isso, né? Não a parte de LLMs, que é uma tecnologia relativamente nova, né? E a generativa como é hoje, mas eu fiz todo o resto, né? Então, eu já tinha um conhecimento prévio bom, já sabia como estar no campo de batalha. Então, para mim, não foi um grande incômodo, mas não é para todo mundo. Muito bem. Você tem a segunda organização aqui, que seria a equipe corporativa. Você vai numa empresa aí, você vai ver que é geralmente assim. Tem um fulano de IA, tem um fulano de infraestrutura, tem um fulano de banco de dados, tem um fulano disso, tem um fulano daquilo, tem a mulher de RH, tem blá, 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 blá. Beleza. E o problema disso aqui é a lentidão, tá? Então, aqui a gente vai ter pouca gente, de fato, que tem uma performance igual o Rambo, né? Apesar que vai ter um ou outro, mas é um time que anda continuamente, porém lentamente. Então,
Cada caso é um caso. Se você acha que é bom para você, boa sorte. E tem o terceiro caso aqui, que é o que eu adoto aqui muito, que seria contratar um especialista, consultor, quando você precisa. E, na verdade, você pode contratar sempre um consultor ou um especialista para tudo, desde que você entenda exatamente disso aqui e como a solução funciona. Você pode contratar um cara para fazer isso aqui, um cara, um time, ou uma empresa, ou um cara para fazer isso aqui, e você gerencia toda essa galera aqui. O que eu faço aqui na empresa a gente faz isso aqui internamente, e se precisar de front-end, eu contrato um especialista, tá? Ronald, como que você acha que é o time do futuro? O time do futuro eu acho que é mais ou menos assim, tá? Onde todo mundo é altamente especialista, tem muito talento e usa IA para acelerar o processo de desenvolvimento. Por exemplo, esse carinha aqui eu criei com Vibe Coding, tá? Eu não manjo. E exatamente se eu precisasse de algo que fosse botar no ar, provavelmente eu contrataria alguém, mas eu consigo me mover muito mais rápido, simplesmente porque eu consigo fazer lá. Enfim, eu sei exatamente o que eu preciso, né? Eu tenho uma ideia mínima de front-end e eu consigo pedir para ele criar aqui, né, de maneira muito mais rápida do que eu faria se eu tivesse na mão, tá? Esse é o objetivo aqui da Rock Pro, tá? Independente da habilidade que você tenha, a ideia aqui é fomentar a sua ideia sobre IA, sistemas, negócios, de modo que você consiga se tornar um cara top aí no que você faz, se torne referência e tenha contato com outros que também são assim, e cada um vai somando à medida em que dá. Um manja mais de IA, outro manja mais de dados, outro manja mais de sistemas. Você tem infinitas opções aqui para ganhar dinheiro com IA, e é exatamente lá o lugar que eu quero fazer com que a gente se reúna. A gente falar de IA de uma perspectiva de quem está no topo. Muito bem. Vamos lá. Continuando aqui, deixa eu voltar para o código. Então, a gente já viu tudo isso aqui. E o que eu faço no final? Eu coloco esse cara aqui em um Docker, como eu expliquei anteriormente. Então, todos os nossos serviços são representados neste arquivo aqui. E aqui a gente tem o Grafana, a gente tem o Prometheus, a gente tem o serviço do agente, que é a API, e a gente tem um Postgre. Beleza? Beleza. Por falar em Postgre, vamos agora no checkpointer, tá? O que é o checkpointer? Nada mais é do que essa tabela aí, tá? A gente vai ver os resultados da nossa... Vamos lá, tá lento. Ele está lendo ali, mas beleza, retornou. A gente vai ver os resultados das nossas threads. Então, a gente tem todas as threads aqui. E é exatamente o que a gente vê lá no front-end. A gente tem... Agora ele decidiu ler. A gente tem checkpoint, né, que é o que é importante ali para a gente. E a gente tem todos os metadados. Se você já criou alguma tabela assim, usando lá o agente do N8N, você vai ver que tem uma tabela bem parecida com essa. E surpresa, a gente aqui cria na mão, né? Porque a gente quer ter controle total. E, na verdade, a gente usou o utilitário do LangChain, LangGraph para fazer, e é exatamente o que o N8N faz por debaixo dos panos. Ele usa esse mesmo utilitário para criar isso aqui. E com isso aqui, além do checkpointer e tal, a gente pode ter exata noção do que acontece lá nas conversas. Então, se a gente quer fazer uma auditoria nas conversas também, a gente pode vir aqui e a gente tem total acesso aos dados do usuário. Isso aqui é fundamental para você melhorar seu produto, serviço, entender o que o usuário fala, entender o que a CA responde, etc, etc. Então, a gente conta com o auxílio do LangChain, a gente conta com o auxílio do Langsmith, a gente tem os dados no banco de dados, a gente tem visibilidade total do que acontece e o que deixa de acontecer na nossa aplicação. E isso é uma aplicação profissional. Muito bem, acho que eu já cobri tudo aqui. O que você precisa mais ver? A gente já viu isso aqui, a gente já viu o Docker. Vamos lá. Eu fiz o deploy dessa aplicação no DigitalOcean. Ele é o lugar mais barato que eu conheço para fazer esse tipo de coisa. E tudo que você está vendo aqui, você fala assim, Ronald, o teu IP está disponível. Cara, quando você vê esse vídeo, esse servidor não existe mais, tá? Servidores são... descartáveis hoje em dia, tá? Você já não tem muito mais apego sobre esse tipo de coisa, você aluga, usa e desaluga. Então, eu fiz isso aqui só para demonstração e vamos entrar nele aqui para ver ele por dentro. E você vai ver que a gente tem o exato código que eu tenho aqui na minha máquina agora rodando, é exatamente o código que está lá. Vamos lá ver. Então, aqui, está lá, React Agente Base, que é o nosso código. Vamos entrar lá. CD, deixa eu limpar aqui, que está muito ruim, né? CD, React, agente base, S-LA. A gente vai ver todos os arquivos aí, tá tudo aí, os nossos arquivos. E se a gente vier aqui e fizer um Docker PS, de repente, não, Docker PS.
Docker PS, a gente vai ver todos os serviços que estão rodando aqui. Ele tem o Grafana, Prometheus, o agente e a memória. E se eu vier aqui localmente, é exatamente o que eu tenho aqui. Então, como eu falei, você vai ter exatamente o que acontece online, replicado localmente, de modo que você consiga desenvolver de maneira profissional, sem funcionar na minha máquina, mas não funciona online. Isso não existe, isso não é tolerável e você não quer fazer isso. Muito bem, a gente já viu as métricas, a gente já viu o tracing e você está munido para fazer o que você quiser. Então, se inscreva aí no canal. Para aprender sobre esse tipo de coisa. A aula de hoje, né, o vídeo de hoje foi um tanto quanto... eu peguei um pouco no código, mas eu também mostrei as razões por trás disso. No fundo, o código é algo muito, muito importante, mas a sua ideia ou a sua capacidade de interpretar o problema que existe no mundo real e saber desenhar a solução é tão importante quanto o código. Para fazer o código, você pode contratar alguém para fazer, né? Pode ter um parceiro, mas a ideia, ou de repente, é a abertura. Por exemplo, vamos imaginar que você seja um excelente vendedor, né? Você tem excelentes conexões. De repente, o cara que sabe muito de código não consegue ter acesso a esse cara para vender. Então, você pode se unir a ele, você pode fazer parceria, você pode, sei lá, contratar ele e pagar o que vale. Ter esse conhecimento aqui, seja se você é o cara que faz código, ou seja se você é um cara de negócio, te traz vantagens quase infinitas. Esse é o propósito aqui do canal, é mostrar a realidade do mundo dos negócios para você. Quem sou eu? Por que eu estou falando isso? Eu passei quase 20 anos aqui, tá? Fazendo isso aqui, essa parte principalmente de dados e infraestrutura, mas em algum momento eu decidi aprender negócios e hoje eu navego entre as duas pontas, né? Então, basicamente, eu faço um pouco de comercial e um pouco de tecnologia. Na verdade, eu faço bastante tecnologia e eu hoje sou o CTO da minha própria empresa, digamos assim, só que com uma atribuição um pouco diferente, que eu mesmo acabei criando aqui por razões próprias. Então, se você tem interesse em fazer negócio com IA, cara, assim, isso aqui foi um overview geral. Obviamente, não dá para cobrir muito mais a fundo do que isso aqui, e esse é um dos objetivos lá da comunidade, onde a gente pode falar livremente sobre todos esses temas, sem a limitação do formato. Aí a gente pode trocar ideia no dia a dia. As coisas andam muito rápido, né, nesse meio, então é legal ter um meio para a gente poder trocar ideia. Existe muito espaço, cara, muito espaço, muito espaço. Geralmente me perguntam, você está falando todas essas coisas, você não tem medo da concorrência? Cara, não tenho, realmente não tenho. Tem muita coisa para ser feita. Na verdade, e eu veria a galera que quisesse entrar e quisesse construir de verdade, esquecesse essa infância da inteligência artificial que está ficando para trás com ferramentas muito simples e começasse realmente a construir sistemas, no fundo seria benéfico para mim também, porque as coisas começariam a melhorar e o entendimento sobre IA e sobre o mercado de IA também mudaria. Então, se você está afim, fica o convite para ir lá. Se não quiser, fica aqui no canal. Eu tenho vídeo sobre isso, é isso aqui que eu posso ficar falando o dia inteiro, já que eu faço o dia inteiro. Eu também falo sobre automação, que, eu não sei se você percebeu, é o que software faz a vida inteira. Software automatiza. Só que a percepção de automação também foi mudando ao longo do tempo, e essas coisas todas que eu estou falando aqui, na verdade, são automação, de alguma maneira ou de outra. Então é isso, gente. Beleza? Prazer revê-los e até a próxima. Abraço.